Olá! A reforma trabalhista acarretou muitas mudanças no direito do trabalho. Algumas relevantes alterações dizem respeito às relações sindicais. É muito importante que o empresário participe ativamente da vida de sua categoria econômica, até mesmo porque as decisões que são tomadas nas negociações coletivas criam obrigações, esteja ou não a empresa presente nas negociações. Nesse vídeo nós vamos ver em linhas gerais o que é importante que você saiba para melhor defender os interesses da sua empresa. O primeiro ponto que merece nossa atenção diz respeito ao enquadramento sindical da empresa. Ele é determinado pelo parágrafo 1º do artigo 511 da CLT. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Os sindicatos, tanto dos empregados como da categoria econômica, que são os empregadores, vão se organizar observando o princípio da base territorial única, tendo o município como unidade mínima. Então, o sindicato ele pode ter uma abrangência maior, mas nunca menor do que um município. O enquadramento da empresa ele deve levar em conta a sua atividade fim. Se a empresa atua em diversas áreas, esse enquadramento pode ser mais complicado, ainda mais se considerarmos que, hoje em dia, o enquadramento sindical é espontâneo. Já quanto aos empregados, existem duas situações distintas. Temos os empregados enquadrados pela sua categoria profissional, que normalmente forma a maior parte da mão de obra da empresa, e que estão vinculados pelo emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. Mas a empresa pode também ter entre os seus empregados aqueles de categorias diferenciadas, como médicos, advogados. Conforme o parágrafo 3º do artigo 511 da CLT, categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Seja como for, como nós vimos, o enquadramento sindical da empresa ele não depende dos empregados, mas sim da atividade preponderante, da atividade fim que a empresa desenvolve. Uma escola, por exemplo, ela pode ter enfermeiros, seguranças, contratados, mas ela vai continuar afiliada ao sindicato patronal que abrange as escolas. Além da legislação que rege os contratos de trabalho, empregados e empregadores também devem observar as obrigações criadas por norma coletiva. Nessas normas coletivas são fixados direitos e obrigações de natureza econômica e social. As cláusulas podem tratar de reajustes salariais, adicionais, por exemplo, podem tratar de assistência médica, custeio de estudos, mas também existem cláusulas sindicais que dizem respeito à própria organização dos sindicatos, custeio, funcionamento. Uma importante mudança introduzida pela reforma trabalhista diz respeito à possibilidade que a norma coletiva crie regras para os contratos de trabalho que se sobreponham à lei, desde que não tratem de direitos que estejam previstos na Constituição Federal. Então, vejam que a norma coletiva ela não vai poder ter uma cláusula que diga que o 13º salário não vai ser mais devido, porque o 13º salário está previsto na Constituição. Agora, em contrapartida, a Constituição ela diz que a hora noturna tem que ser remunerada com acréscimo em relação à hora diurna. Agora, ela não diz qual é esse acréscimo. Quem diz qual é o acréscimo é a CLT, fixa em 20% conforme o artigo 73. Então, é concebível, por exemplo, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo que vá fixar um percentual menor para a hora noturna. O que efetivamente pode ou não pode ser negociado consta dos artigos 611-A e 611-B da CLT. As normas coletivas elas têm duração máxima de 2 anos e, ao fim desse prazo, devem ser novamente renegociadas as cláusulas. Esse momento de negociação ele é conhecido como a data base. Outra importante mudança que teve um grande impacto nas negociações coletivas é que o artigo 614, parágrafo 3º da CLT, ele determinou o fim da ultratividade. Ultratividade é o conceito de que, mesmo após vencido o prazo de uma norma coletiva, as suas determinações continuam em vigor até que uma nova norma coletiva vai disciplinar aquilo que era o seu conteúdo. A ultratividade ela era consagrada pela súmula 277 do TST. Então nós podemos dizer que, de certa forma, os sindicatos dos empregados ficavam numa posição confortável nas negociações, já que eles estavam protegidos pela ultratividade. O fim da ultratividade é, portanto, um elemento de incentivo à negociação. Agora, cabe notar que esse tema da ultratividade ainda ele é objeto de um debate intenso, inclusive no STF. Para avançarmos aqui, já que estamos vendo o tema de forma resumida,
Vamos considerar a situação de um sindicato patronal negociando com um sindicato de empregados. Com a aproximação da database, os sindicatos empregados devem convocar uma assembleia onde será aprovada a proposta para a renovação da norma coletiva ou mesmo para a revisão ou inclusão de novas cláusulas. Com base no que se decidir nessa assembleia, é apresentada a pauta de reivindicações e essa pauta é entregue ao sindicato patronal. O sindicato patronal, por sua vez, ele convoca uma assembleia para que sejam discutidas as propostas da pauta de reivindicações e pode até mesmo ser constituída uma comissão de negociação para tratativas com os sindicatos dos empregados. E a partir daí podem haver rodadas de negociações, uma vez que se chegue a um consenso, os sindicatos somente poderão firmar a convenção coletiva após a aprovação em assembleia. Isso é o que determina o artigo 612 da CLT. Caso alguma empresa não concorde com uma ou mais cláusulas, ou que tenha alguma questão de ordem a ser levantada, como por exemplo, quanto a eventuais vícios ou nulidades que digam respeito à própria Assembleia, ela deve consignar isso em ata, até para subsidiar a futura discussão desse assunto, até mesmo pela via judicial. É importante notar que mesmo que a empresa não concorde com determinada cláusula, ela vai estar obrigada pela convenção coletiva, desde que a mesma tenha obedecido aos requisitos legais. Aqui nós poderíamos até fazer um paralelo com o que ocorre em uma reunião de condomínio residencial. O condômino pode não concordar com uma determinada obra proposta pelo síndico, agora se ele for voto vencido na Assembleia, ele vai ter que arcar com a cota extra. É possível, no entanto, que a empresa entenda que determinada cláusula vai de encontro à lei. Vamos ver um possível exemplo. A reforma ela determinou o fim da contribuição sindical compulsória. Também foi vedado qualquer desconto substitutivo não autorizado pelas empresas ou pelos empregados. Isso, inclusive, já foi validado pelo STF. Agora, alguns entendem que a decisão da Assembleia ela supre essa autorização prévia e vem sendo inseridas cláusulas prevendo descontos, ou também pode ser inserido um pagamento sobre uma outra denominação, mas com um fim semelhante à contribuição sindical. Se a empresa não concorda com isso, ela vai poder ajuizar uma ação para ver declarada nula essa cláusula e, consequentemente, para se ver livre dessa obrigação. Outra possibilidade é levar esse assunto ao Ministério Público do Trabalho. Quando as categorias econômicas e profissionais não chegam ao acordo, a saída é o dissídio coletivo, quando essas reivindicações serão apreciadas judicialmente pela Justiça do Trabalho. Isso é uma modalidade específica de ação, mas que merece um estudo à parte. Esse é um breve resumo das questões relativas ao enquadramento sindical e negociações coletivas, e eu espero que essa síntese possa servir de ponto de partida para que vocês possam se aprofundar mais nesse assunto. Eu gostaria de ressaltar que um ponto que tem sido muito negligenciado é justamente a participação das empresas nesse processo de negociação. É muito importante que o empresário se faça presente na vida sindical e que possa ter uma voz mais ativa nessas decisões que, em última instância, vão criar obrigações para a sua empresa. Eu sou o Rodrigo Torches Malta. Muito obrigado.